Então aqui eu vou mostrar para vocês um pouco da ração. Dá uma olhada nisso daqui, ó. O capim bem rebrotadinho aqui embaixo, ó, é um capim macio. Como é que eu vou saber que tipo de suplementação que eu vou usar na minha recria na propriedade? Pessoal, como a gente já sabe, a recria ela compreende desde a desmama dos animais, como vocês estão vendo esses bezerros recém-desmamados que estão aqui atrás de mim, até você chegar na fase que você transfere para a próxima etapa. No caso dos animais que vão para a engorda, é lá no início da engorda. Então ali, machos 400 a 450 quilos mais ou menos, e as fêmeas ali de 270 a 320 quilos, você passa para a próxima etapa. Ou no caso de animais que vão para a cria, a recria, ela termina no início do processo reprodutivo dessas fêmeas, né? Então como é que a gente define qual que é a suplementação que a gente vai utilizar? A primeira etapa de seleção que a gente faz é a escadaria da suplementação. Então eu vou deixar aqui para vocês o link no card em cima explicando mais detalhado o que é a escadaria da suplementação. E lá dentro da Escola de Pecuária Lucrativa também nós temos a aplicação prática da escadaria da suplementação para você definir o plano alimentar de seus animais. Mas basicamente é o quê? O que eu vou fazer com esses animais daqui para frente? Qual nível de suplementação eu vou levar eles? Eu vou acelerar mais através de um processo de intensificação? Então é bom eu já pensar nessa intensificação agora no pós-desmama. Não, eu vou levar esses animais num período mais longo, eu quero gastar menos dinheiro na diária deles e uma produção que eu não tenho tanta pressa assim. Então eu quero trabalhar uma suplementação mais custo-benefício. Então dá pra gente trabalhar também e pensar numa leve intensificação lá no final para garantir um acabamento de carcaça. Você pode sair desde uma suplementação pós-desmama utilizando um mineral adensado. No caso, por exemplo, na Prado Nutri nós temos o Prado Carcaça, que é um produto que come em torno de 150 gramas por dia. E se o pasto tiver de muito boa qualidade no período das águas, você tem um desempenho aproximado do desempenho do proteinado, comendo menos da metade do produto. Ou você pode acelerar passando para um proteinado de 1 grama, passando para um proteinado de 2 ou 3 gramas, ou até igual o caso desses bezerros que estão atrás de mim. Esses bezerros estão comendo ração a 1% do peso vivo. Lógico, a ração tem que ter um balanceamento mais apropriado para esse tipo de animal, que ainda está em fase de crescimento, né? Pode ser uma ração com 18, 20% de proteína. E por que a gente utiliza primariamente a ração nesses casos igual desses bezerros aqui? Primeiro porque eles têm uma origem genética mais avançada do que outros animais. A gente trabalha com um programa de melhoramento genético Paint aqui na propriedade. Esses animais, alguns deles vieram do Paint, outros vieram de uma compra de muito boa qualidade aqui na propriedade. Para esses animais, que eu vou acelerar bastante o processo de engorda deles, eu faço uma recria já baseada num suplemento que me dá um efeito substitutivo. Nesse caso, 1% do peso vivo. A gente sabe muito bem pela escala de precisão que eu já falei para vocês também, e eu vou deixar o link da escala de precisão aqui na descrição do vídeo. Vocês sabem que a partir do momento que eu adiciono 1 a 1,2% do peso vivo no meu processo de suplementação dos animais, eu consigo praticamente dobrar a lotação daquele local. Por isso que a gente tem tantos bezerros em um local onde nós temos tão pouco espaço de pastagem. Porque exatamente lá na frente, a hora que acabar a recria, eu vou passar esses animais para uma TIP. E aí o processo ele dá mais uma continuidade do que uma troca exaustiva de processo. A gente não precisa ter aquela adaptação tão complicada. Os animais já vieram de um sistema com ração, vai entrar em outro sistema com ração. Agora, a grande maioria das propriedades que eu visito priorizam o desembolso no processo da diária do animal. Então, uma diária mais barata. E para isso, o ideal seria uma suplementação adensada, ou se você quer ver progresso já no período da seca com esse animal, seria uma suplementação com um proteinado de 1 grama de consumo. Na nossa empresa a gente utiliza o Prado Ganho 1G ou Prado Ganho 30 para quem quer uma proteína mais alta nesse baixo consumo. Aí eu consigo estabelecer um processo com esses animais que na seca eles não vão somente estacionar, eles vão ganhar peso também. O proteinado de baixo consumo permite que essa bezerrada ganhe entre 150 e 250 gramas por dia. Depende muito da qualidade do capim, né? E aí você consegue já dar progresso e você não fica dependendo do período das águas para poder recuperar o que perdeu no período da seca. Que é isso que acontece quando você dá mineral para animal no pós-desmama. O que não podemos considerar de jeito nenhum é o fornecimento de mineral no processo do pós-desmama.
Lembrando, o adensado ele não é um mineral exatamente, também não é um proteinado, mas ele já equilibra o animal no 0 a 0 ou talvez dá até um ganhozinho ali entre 0 e 100 gramas por cabeça dia. Como eu digo sempre, depende muito da qualidade da pastagem. Então eu falei aqui para vocês do adensado, o como que ele funciona nesse processo, 1 grama, que é o proteinado de baixo consumo, e o que ele faz? Vai melhorar a digestibilidade desse capim no processo de aceleração. E eu falei para vocês lá do 1% do peso vivo. Eu dei um salto gigantesco na escadaria da suplementação para falar do mais intensivo. Ficou falando a gente falar do energético aqui no meio. Como que vai funcionar o energético? Geralmente o processo de terminação dos animais que passam pelo energético é um processo muito semelhante dos animais que vieram do adensado e dos animais que vieram do proteinado de baixo consumo. A única diferença é, nessa etapa de recria, eu vou levar esses animais num tempo bastante encurtado. Enquanto o animal está ganhando 150 ou 250 gramas num baixo consumo, no alto consumo, no 0,2, no 0,3, eles vão estar ganhando em torno de 350, 400, 450 gramas. Quanto maior o consumo, mais eu garanto esse ganho de peso, até na casa ali dos 600 gramas por dia, no período seco. Isso permite eu acelerar o processo, eu encurto a minha recria. Eu posso até reduzir minha recria pela metade. Isso acelerando apenas com o energético. Qual a diferença do energético com a ração? Tecnicamente, os dois são suplementações energéticas. Aposto que poucos aqui sabiam disso, mas a gente chama de ração e de energético, diferenciando apenas em nomenclatura comercial. Mas tecnicamente tudo é suplemento mineral, proteico e energético, inclusive a ração. Quando que a gente vai usar um e quando que a gente vai usar o outro? O proteico energético é quando eu não dependo de efeito substitutivo. Não quero aumentar a lotação, não quero que os animais judiem menos do capim. Eu quero aproveitar a qualidade do capim e acelerar esses animais. A efetividade do energético nas águas é muito grande. Agora, eu uso a ração quando eu não quero que esses animais judiem do capim. Quando eu quero que esses animais aproveitem o capim, mas tenha comida no coxo também, para quando o capim não estiver satisfazendo eles, eles podem recorrer ao coxo. Então isso daí é um equilíbrio muito interessante que tem no nosso processo produtivo. Então aqui eu vou mostrar para vocês um pouco da ração. A ração, vocês podem perceber que ela tem alguns elementos que já dá para a gente identificar de cara. Como por exemplo, nós temos aqui milho e tem caroço de algodão nessa ração. São um elemento energético no caso do milho, e o elemento proteico, que é o caroço de algodão. A gente utiliza aqui caroço de algodão para uma ingestão de até 20% da matéria seca concentrada que o animal vai ingerir, está na presença de caroço de algodão. O milho vai trazer o aumento energético e aumento da digestibilidade. Apesar que o caroço de algodão, por ter óleo nele, também tem um NDT bem alto e ele eleva esse NDT da dieta. O NDT é a sigla para nutrientes digestíveis totais. E ele basicamente traduz a energia. Então, o caroço de algodão, além de ser um elemento proteico, ele também tem bastante energia dentro dele. E aqui vocês podem perceber pela homogeneidade da mistura que nós temos uma boa qualidade de fornecimento para esses animais. Nós utilizamos o núcleo aqui, que é um núcleo chamado Prado Pasto sem proteína bruta, que é um núcleo onde eu tenho liberdade de oscilar entre a proteína verdadeira e a proteína a partir de ureia, e eu consigo determinar quanto que eu vou colocar aqui. Então, para esse caso, eu coloquei para os animais esse núcleo, pus milho, caroço de algodão, uma quantidade menor de ureia, porque são animais que vieram da desmama, e é uma ração com aproximadamente entre 18% e 20% de proteína bruta. E aí a gente consegue ter esse direcionamento através dessa ração. E aqui no pasto, como eu falei para vocês, nós temos o capim Miyagi. Aqui ele já está bem cortado, por quê? Porque a gente sempre coloca nesse pasto aqui um lote muito maior, uma lotação muito maior. Aqui nós estamos falando de 4 hectares. Nesses 4 hectares vai ter aproximadamente aí uns 60 bezerros aqui em cima. Mas eles ficam um período curto, aonde eu monitoro esse corte. Eu não deixo esse corte passar para baixo dos 30 centímetros de altura. Por quê? Porque eu quero esse capim com 30 centímetros para um rebrote eficiente lá no início das águas. Como eu já falei anteriormente, o Miyagi, ele é um capim com folhas bem macias, que dá pra gente utilizar essas folhas com bezerro também, apesar da gente não ser muito a favor de uso de panicum para bezerro de desmama. O Miyagi foge um pouco dessa configuração. Dá uma olhada nisso daqui, ó. O capim bem rebrotadinho aqui embaixo, ó, é um capim macio.
Não é um capim que fica endurecido, um capim que machuca a mão a hora que pega. E eu sempre gosto de comparar a mão com o bocado do bezerro. Se ele machuca a sua mão, imagina a boca sensível de um bezerro. É muito mais fácil de machucar desse jeito. Então eu acho que o capim, a escolha do capim, a gente tem que fugir daqueles capim que endurece demais quando se trata de bezerro de desmama. A quantidade de problema que eu tenho com bezerro de desmama, utilizando mombaça, utilizando paredão, utilizando o MG5, todos esses três mal manejados, endurece demais. O Miyagi, eu já penso que ele endurece menos. Então é uma opção muito boa, mas eu gosto muito de trabalhar com os capins rústicos também. Braquiária brisanta, braquiária decumbens, todos eles vão muito bem. Aproveita e conta para mim aqui nos comentários. Qual que é o nível de suplementação que você usa com a sua desmama na fazenda? É uma desmama que nasceu na sua propriedade ou você compra esses animais e eles chegam na fazenda? Bem importante saber disso daí. Se você não está inscrito no nosso canal, aproveita, clica no botão se inscrever e clica também no sininho das notificações, aonde você vai ter notificação sempre que chegar um vídeo novo nosso. Isso é todos os dias. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Nos vemos no nosso próximo vídeo. Forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau.